Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa conversa sobre poesia na Mário de Andrade. Faz parte da programação da Biblioteca Mário de Andrade essa reunião, né, com leitores de poesia, poetas, né, para falar sobre livros pelos quais são apaixonados. Eu sou o Tarso de Mello e faço a mediação desse encontro, que surgiu no início dessa nossa necessidade de promover encontros pela internet, né? Com a ideia de chamar pessoas que eu sei que são apaixonadas por poesia, que gostam muito de poesia, que escrevem poesia, não necessariamente, mas escrevem poesia também, no caso de hoje, para imaginar que estão levando leitores a uma biblioteca e escolhendo da estante um livro para falar, olha, lê esse livro, porque eu gosto desse livro, esse livro foi importante para mim, esse livro pode ser importante para você. Né? Então, é essa simulação que nós fizemos aqui. E já com os vários encontros que nós já fizemos, temos tirado algum proveito desse momento virtual, né, das nossas vidas, né? Que é promover encontros entre pessoas que estão espalhadas aí pelo Brasil, até fora do Brasil, nesse momento a gente consegue reunir. E hoje é uma dessas alegrias de ter aqui a Cida Pedrosa, que está em Recife, a Diana Junques, de São Carlos, e o Josualdo Lima Rego, de São Luís. Né? Então, se temos tantas tristezas nesse momento, as pequenas alegrias que vêm, né, com uma possibilidade de promover essas conversas amplas, assim, geograficamente amplas, elas acabam nos aquecendo de alguma maneira. Então, eu agradeço muito a vocês três por terem aceito o convite para participar aqui hoje, e vou começar com uma primeira rodada em que eu gostaria que vocês lessem poemas dos livros que vocês escolheram para tratar aqui hoje. Cida, com você. Turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro, escuro, menos, menos que escuro, menos que mole duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, claro, coisa alguma, e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu, tua gengiva igual à tua bocetinha, que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor e bosta de porco, aberta como a boca do corpo, não como a tua boca de palavras, como uma estrada para. Eu não sabia, tu não sabias fazer girar a vida com seu montão de estrelas e oceano, entrando-nos em ti. Bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era. Perdeu-se na carne fria, perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia, perdeu-se na profusão das coisas acontecidas. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho. Mudou de cara e cabelo, mudou de olhos e risos, mudou de casa e de tempo, mas está comigo, está perdido comigo, teu nome, em alguma gaveta. Diana. A lei não serve às leis, e a liberdade cai, feito machado, partindo em dois meu nome.
A língua não se rende, segue íntima e hostil, fincada no corpo como farpa, enquanto o futuro não para de chamar outra infância. Habitarei a língua que queres, o incêndio que sou, nessa margem árida só haverá cinzas entre minhas consoantes e um espelho quebrado no lugar do peito. Habitarei uma língua que desconheço, serei a casa abandonada que aguarda como semente no chão o retorno da chuva e das mulheres. Habitarei a língua para fazer da partilha partida e chegada e falar com novos nomes da camada de calcário, descendo como tempestade de verão na mata, sobre as folhas, entre as vogais, no verde do meu mundo antigo. Diante do indizível, velhas raízes me ensinam a ser ave. As árvores falam, diz o autor iraquiano, xamã em tempos de migração, naquele romance escrito em alemão. Heimat ist kein Ort. É preciso aprender a escutar a língua ardente dos carvalhos, a queixa das faias gigantes, diante do silêncio limpo de uma praça. Em cada fruto, a germinação de um estranho dicionário. Es ist ein Gefühl. Você fala sussurrando e depois o inverno avança turvo sobre a relva. E em nós, calados, como uma onda que cavalga abismos da língua antiga, enquanto nossa pele é lixa que raspa o mapa dos êxodos, a genealogia circulando nas artérias, o coração. Trinca, de vogal em vogal, na síncope dessa língua ferida que lentamente cicatriza. Josualdo. Tempos duros. A aurora desce a viseira. O monumento ao deserdado desconhecido acorda coberto de sangue. O mar furioso devolve à praia alianças de casamento dos torpedeados e a fotografia de um assassino, aos 5 anos, inocente, num velocípede. Alguém parte o pão dos pássaros, o ar espesso entre os sinos empurra o espanto das árvores. Longas filas de homens e crianças caminham pelas mornas avenidas, em busca da ração de sal, azeite e ódio. E a morte vem recolher a parte de lucidez que durante tanto tempo escondera sob os véus. Agora todo mundo deve estar muito curioso para saber de onde vieram esses poemas, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre os livros. Eu vou começar pela Cida. A Cida Pedrosa é poeta e atualmente vereadora no município de Recife, Pernambuco. Ela nasceu em Bodocó, no sertão do Araripe, pernambucano. Foi militante do movimento de escritores independentes de Pernambuco na década de 1980. Né? Estreou na poesia com o livro Restos do Fim, em 1982, e de lá para cá lançou diversos livros, entre eles Claranã, As Filhas de Lilith, e o mais recente é Solo para Vialejo, que está aqui esperando um autógrafo. Que foi eleito o livro do ano no Prêmio Jabuti em 2020. Cida, que livro você escolheu para nos apresentar na biblioteca? Eu escolhi o Poema Sujo, de Ferreira Goulart, um livro poema. Já é para eu falar por que eu só digo do livro. Fale tudo o que você quiser sobre o livro. Eu li esse livro, esse grande livro poema, em 1978, com 14 anos de idade. E ele fez uma revolução na minha cabeça. A minha professora de literatura era minha irmã, Flor Pedrosa.
ela escrevia, e não por coincidência da minha turma saíram muitos poetas, da minha turma de ensino médio. E ela tinha o livro, porque o livro foi lançado em 1976 pelo Enio Silveira aqui. O Goulart escreveu esse livro, eu acho que ele é o uivo de Goulart, né? Ele é o uivo de Goulart, porque ele estava muito perseguido pela ditadura militar, ele estava na Argentina, e eu vi depoimentos deles que ele disse que escreveu como se fosse um vômito, um grande vômito, aquele momento que o poeta invoca a musa, ou a musa, na verdade, invoca o poeta, porque acho que nesses momentos de vômito, não somos nós que invocamos a musa, a gente invoca quando a gente está completamente sem condições de escrever nada. Eu acho que a musa invocou ele e disse, vai lá, escreve. E ele, num vômito, escreveu o Uivo, que é um longo poema que utiliza... toda vez, eu sou apaixonada por Goulart. Todas as vezes que eu releio esse poema, e eu releio ele muito, a sensação que eu tenho é que Goulart colocou neste poema tudo o que ele sabia de poesia. Então, o poema tem partes metrificadas, porque Goulart metrificava muito bem. Ele começa, inclusive, com a poesia metrificada. Ele é de São Luís. Josualdo, tu é da terra de Goulart. Oh, coisa beleza, Maranhão, meu amor. Então, assim, ele começou a escrever de forma metrificada e, como bandeira, ele foi desconstruindo a sua poesia no processo de construção e da evolução da literatura no Brasil. Então, no Poema Sujo, ele junta tudo isso que ele aprendeu. Tem de poesia metrificada a um exercício de poesia prática, a um exercício de poesia visual, e era um homem que poderia morrer, porque ele era muito perseguido pela ditadura militar, e o sentimento que a gente tem esse sentimento com Goulart também dentro da Noite Veloz, tem o mesmo sentimento, é de que ele está enlouquecido e escrevendo os últimos versos. E quem escreve os últimos versos, pelo menos eu sinto assim, você perde o medo da palavra. Então, ao perder o medo da palavra, ao se desinibir de qualquer preconceito com a palavra, ele se entrega à palavra de uma forma que ele vira verbo. O próprio Goulart é o verbo neste longo e belo poema. E tem uma coisa que me encanta e que eu, de uma certa forma, como eu sou muito influenciada por ele, uso no solo pavialejo, é que ele usa profundamente o exercício do eu lírico e da narrativa também, que é muito típica do épico. Então, ele usa isso com muita... Você consegue ver pelo menos umas 3 vozes diferentes no Poema Sujo, que são todas as vozes do Goulart, mas a forma como ele coloca dá a impressão de que tem interlocução. Então, por hora é isso. Eu amo esse livro, tenho muito a dizer sobre ele. Gostaria muito que... eu digo sempre, tem alguns poemas que eu digo, quem está começando a escrever poesia, é muito ruim dizer leia, ninguém tem que dizer leia, a pessoa tem que ir atrás dos seus próprios caminhos de leitura, né? Mas eu digo sempre assim, quando eu vou fazer oficina, tem poemas e livros que são aprendizados para um jovem poeta. Eu acho que este longo poema do Goulart é um exercício de aprendizado para quem quer escrever poesia, exatamente por ele ter essa capacidade de cruzar vários universos da literatura e de épocas de literatura. Eu fui afetada, enlouquecidamente afetada, por esse livro-poema em 1978, aos 14 anos, e esse livro mudou a minha vida. Eu concordo com você, não tem livros obrigatórios para ninguém ler para se formar poeta, mas que tem alguns que a gente deveria visitar, né, que a gente recomenda entusiasticamente que a pessoa visite, tem, sempre tem. Muito bom. Diana? Bom, eu li... Peraí, deixa eu te apresentar. Agora nós vamos falar com a Diana, que eu vou fazer... a Diana é poeta, crítica literária, intensa atividade nos 2 campos, para nossa sorte. Nascida em São Paulo, ela vive atualmente em São Carlos, onde ela é professora de literatura na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar. É autora de diversos livros de crítica e poesia,
entre eles As Razões da Máquina Antropofágica, né, um livro Poesia e Sincronia em Haroldo de Campos, um estudo sobre Haroldo de Campos, e os livros de poema Clowns, Cronópios, Silêncios, Sol Quando Agora e Asas, Plumas, Macramês. E vai lançar um livro novo chamado Asfalto, né? Acho que sai esse ano. Diana, fale da sua escolha, por favor. Bom, a minha escolha é o livro O Mundo Mutilado, da poeta Prisca Agostoni. E é um livro especialíssimo para mim, porque, enfim, é um livro do ano passado, portanto, recente, né? A Prisca é uma das vozes mais interessantes da poesia contemporânea, é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, tradutora, né? E esse livro traz muitas das coisas sobre as quais a Cida falou, e eu talvez reformulasse pensando na Prisca. Eu acho que é o momento em que a musa convoca a poeta, né? Mais do que invoca, é uma urgência, é um livro urgente. O Mundo Mutilado é um livro urgente que fala das migrações, que fala dos refugiados, que fala dessa tentativa de desbabelização do mundo, em que as línguas pudessem, de alguma forma, convergir, né, para a paz, para a humanidade, para saídas. Então, é um livro extremamente pungente e crítico, né, em que há uma procura da palavra, né, como se a voz poética no livro fosse migrando de poema a poema, também procurando entre barcos e mares uma parada, né? Além disso, é um livro extremamente belo do ponto de vista formal, né, com recursos de sonoridade, imagens que são muito potentes, tanto do ponto de vista do choque, quanto daquilo que elas trazem e que nos afeta profundamente. Eu acho que há uma abertura muito grande em que poemas com distanciamento e outros em que a marcação da voz lírica acontece em primeira pessoa tragam o leitor para um universo que tantas vezes passa ao largo, né? Que é esse de deslocamento e de desterritorialização. Então, o Mundo Mutilado também me afetou muito por conta desse momento em que a gente está, né? Em que o mundo efetivamente está mutilado, em que as perdas são cada vez maiores, sempre inestimáveis, né? E que há algo que aparece muito na história dos refugiados, né? Que são mortes sem sepultamento. O refugiado é alguém que, às vezes, perde um outro e não o sepulta, né? Então, acho que essas coisas se cruzam nesse momento, tanto quanto no poema Sujo, do Ferreira Goulart, e que é uma tentativa também de grito, embora seja um livro marcado de silêncios e de intercorrências de questionamentos e até uso, né, de múltiplas línguas. A poeta é uma poliglota. Então, essa minha, por hora, acho que é isso que eu posso dizer do livro. Muito bem. Agora vamos com Josualdo Lima Rego, poeta e professor. Nasceu em Coelho Neto, no Maranhão, e reside em São Luís, onde leciona na Universidade Federal do Maranhão na área de Geografia, né? Toda a formação do Josualdo é na área de Geografia. E é autor dos livros de poemas Paisagens Possíveis, Variações do Mar, Máquina de Filmar, Motim, e o mais recente deles é Sapé. Todos eles saíram pela editora Sete Letras, do Rio de Janeiro. Josualdo, seu livro.
Então, o livro é Poesia Liberdade, do Murilo Mendes. Ouvindo aqui a Cida e a Diana, acho que tem uma proximidade muito legal assim entre os livros, né? Tem muitos pontos em comum, assim. E é um livro que eu tive contato, descobertas de biblioteca, né? Eu frequentei durante a juventude a Biblioteca Pública do Maranhão. É uma biblioteca muito antiga, que tem um bom acervo de literatura, e foi aquele tipo de descoberta que se tornou algo assim para a vida, né? Um acompanhamento para a vida, a descoberta do Murilo Mendes e de muitos outros autores, assim. E o tipo de descoberta também muito legal por acaso, né? Frequentando mesmo a estante da biblioteca, né? Hoje a biblioteca, inclusive, essa biblioteca pública mudou o formato. Então, as pessoas não têm mais contato às estantes, né? Tem um balcão e você tem que pedir o livro, então você tem que ter um conhecimento prévio do que você quer encontrar, né? Eu acho que muitas bibliotecas fazem esse formato hoje em dia, o que é ruim, né? Porque esse acaso, né, de andar entre as estantes, passava amanhã dentro da biblioteca, a manhã toda, e andando e pesquisando e descobrindo muita coisa, né? Eu acho que quando a gente sai do ensino médio, tem muita coisa a ser descoberta, assim, literatura, principalmente de literatura contemporânea, né? E a Liberdade, do Murilo, me empolgou muito imediatamente, assim como o Poema Sujo também, do Goulart, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonado assim, pela poesia do Goulart e do Murilo Mendes. E vejo muita coisa próxima, assim, em relação a esses dois livros, né? O Poema Sujo e o Poesia Liberdade, né? E esse contato com uma temporalidade, assim, de um presente, né, urgente e muito pesado também, né? O Poesia Liberdade é um livro que foi escrito entre 43 e 45, 1943 e 1945, e publicado em 47, né? Então, você imagina esse tempo, né, de um fascismo assim claro, né, enfim, acho que tem muita coisa para conversar, assim, esses dois autores, essa autora, né, a autora que a Diana trouxe também, de alguma forma, a Prisca, né, também tem esse choque, né, que é uma coisa que é muito forte no Poesia e Liberdade, essa tentativa de expressar um uivo, né, como a Cida falou, uma palavra assim de grito, né, e de alarde muito presente nesses livros, né? Eu acho que eu fui para o Murilo por esse histórico mesmo de ter sido um autor que, quando eu descobri, eu adotei para minha estante, né? Gosto muito do Murilo por conta também da liberdade na escrita dele, né? Em experimentar muitas formas e não fazer também muitas concessões em relação à própria escrita, né? Tem uma liberdade na escrita muito bonita, assim, no Murilo. Pensar na obra do Murilo, né? E nesse experimentalismo que ele ousou, é uma coisa que estimula, né? Dá uma faísca na gente, assim, no sentido de que é bonito ver essa escrita, né? Gosto muito do Murilo, por isso trouxe para cá, para a conversa. E esse livro também, eu acho que por conta
desse tempo nosso também, né, de uma presença política forte, né, do fascismo, né, de autoritarismos, que eu acho que Poesia e Liberdade acaba estabelecendo também como um marco, né, de livros que, de alguma forma, dialogam com esse tipo com esse tempo, né, e com essas questões todas que eu acho que no Brasil e nós estamos vivendo agora, né? É isso. Muito bom. Quando vocês me passaram as escolhas de vocês, os livros, eu tenho por hábito voltar aos livros, né? Por sorte, esses três eram livros que eu já tinha lido e relido bastante, né? Mas não, a gente não faria essa conexão entre eles sem a ajuda de vocês. E é muito curioso, né? Porque de fato você fala, são três livros escritos quase em extremis, quase livros assim num momento de tensão muito grande, né? É o Murilo Mendes no alto da Segunda Guerra Mundial, é o Ferreira Goulart no auge da ditadura brasileira e das ditaduras da América Latina, escrevendo poesia no exílio, né? Escrevendo na Argentina. E a Prisca, que é alguém que também, de certo modo, a gente é uma brasileira já, mas é uma suíça exilada do seu país, do seu continente, da sua língua, né, vivendo no Brasil num momento como esse que a gente está atravessando, né, da pandemia. E a Prisca é curioso, porque a Prisca faz o caminho contrário do Murilo Mendes, né, porque ela vem da Europa para Juiz de Fora e o Murilo Mendes vai de Juiz de Fora para a Europa e vive a maior parte da vida na Europa e talvez seja o nosso poeta mais assim cosmopolita nesse sentido, né? Sim, é uma cabeça global a do Murilo Mendes, é muito curioso e a forma como ele lida com a poesia deixa muito claro isso, né? Os diálogos que ele constrói e tal. E eu fiquei pensando, obviamente, né, o título do livro escolhido pelo Josualdo, que é o primeiro, historicamente, desses livros, é o que coloca o ponto-chave para a gente, que é a questão da liberdade. Né? Eu me lembro muito, há muitos anos, li uma entrevista do Murilo Mendes e nunca esqueço disso. Ele falava, por que esse livro chama Poesia e Liberdade? Aí ele diz, não tinha como colocar nada entre essas duas coisas, não pode ter nada entre a palavra poesia e a palavra liberdade. E eu acho que esses três livros são uivos, como a Cida inaugurou aqui, com essa imagem, né? Que está em questão a liberdade, em níveis diferentes, em formas diferentes, diante de desafios diferentes, mas são livros que tensionam essa relação entre poesia e liberdade, defendem, eu poderia até dizer, né? E isso me faz voltar para os livros pensando o seguinte, enquanto a gente gosta dos livros pelo que eles dizem sobre o momento em que eles foram escritos, mas também pela capacidade que eles têm de dizer algo sobre o nosso momento, né? Eles são livros muito vivos, esses livros talvez tenham ganho uma nova vida em 2020. Né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o quanto da escolha de vocês, no caso da Diana, de fato é um livro deste momento, né? Mas o quanto a escolha de vocês tem a ver com o que esse livro diz sobre o nosso tempo. Não sei se a gente pode ir por aí. Ou leiam também, se quiserem ilustrar, mas vamos por esse caminho. Cida? Oi. Na verdade, eu fiquei numa dúvida muito grande da escolha, porque eu tenho grandes paixões. E tem alguns livros que ficam na minha mesa de cabeceira permanentemente. A Poesia Completa de Goulart é um. Embora eu tenha o Poema Sujo, eu tenho o Poema Sujo, ai, que coisa boa, eu tenho o Poema Sujo na edição de 82, mas eu comprei a Poesia Completa e eu sou apaixonada por ele, porque ele, inclusive, parecia minha avó. Aqui em casa, todo mundo sabe que, quando eu me refiro à vovó, eu estou falando com Ferreira. Eu digo, vou ler vovó. Então, todo mundo sabe que vovó aqui é Ferreira Goulart. E eu era louca por um autógrafo dele. E eu fiz minha amiga de São Paulo, no lançamento dessa antologia. Ora.
Só que não tem para mim, porque ele disse para minha amiga assim, eu não vou dedicar uma pessoa que não está aqui, vou botar só a minha assinatura. Aí botou a assinatura dele. Aí, então, assim, eu fui curadora do SESC muito tempo, de literatura, das programações literárias do SESC Pernambuco. E eu sabia que ele não vinha, mas eu ligava para a casa dele todos os anos para convidá-lo para participar da grade, e aí ele atendia. Aí eu dizia, é da casa do Goulart? Ele dizia, é ele que está falando. Aí eu dizia, aqui é Cida Pedrosa, de Pernambuco, sou curadora do SESC. E aí ele dizia, você de novo? Eu já lhe expliquei que eu não posso ir, porque eu tenho angústia de avião. Eu só fui receber o prêmio em Madrid, porque minha companheira quase que exigiu. Aí ele começava, eu gostaria muito de ir a Recife, porque eu tenho um filho que mora aí. Ele tem um filho que mora aqui. Mas eu não vou. E eu puxava todos os assuntos do mundo só para ficar ouvindo a voz de vovó. Porque eu tenho uma verdadeira ligação afetiva com a obra dele. E porque, assim, aí eu pensei em escolher o Iacala, do Alberto da Cunha Melo, que é um livro que tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje. Eu pensei em escrever outro livro de cabeceira, que é a obra... O livro não, a obra completa de Adélia é outro livro que permanece na minha... Mas eu digo, não, tem que ser aquele livro que rastreou a minha vida. E o Poema Sujo rastreou a minha vida. É como se ele tivesse me dado um facho. Poesia, de uma certa forma, se constrói por aqui. E eu acho que ele é um livro atualíssimo. Na verdade, a gente está falando de livros escritos em momentos extremos. E a gente nunca sabe o que é capaz uma pessoa num momento extremo. Que dirá de um poeta? Que dirá de um poeta? O que um poeta pode escrever num momento extremo? E a gente está falando desses momentos extremos, inclusive do ponto de vista da vida, né? Quando você tem o fascismo cercando ali Murilo, é um momento da vida mesmo. As pessoas estavam morrendo no mundo por conta do fascismo. As pessoas estavam sendo mortas pela ditadura do Brasil, mas também em outras ditaduras sul-americanas. É tanto que ele teve que sair da Argentina também porque caiu, a ditadura chegou lá também. Então, a escritora que a Diana traz é a mesma coisa, é uma mulher de fora, com seu olhar de fora e de dentro, e que vive esse momento extremo, que chegou agora a Covid, mas nós estamos vivendo um momento extremo no Brasil há mais de 5 anos. A Covid vem selar essa dor. Então, na verdade, vem pôr na nossa cara o momento extremo que a gente está vivendo, né? E esse poema é todo novo, todo novo. Os movimentos que ele faz para trás e para frente, para o passado, para o presente, um presente que é um presente de hoje. Eu vou pegar aqui um outro trecho para ler. Menos claro, nas palafitas da Baixinha, à margem da estrada de ferro, onde não há água encanada. Ali o clarão contido sob a noite não é como na cidade. O punho fechado da água dentro dos canos é o punho da vida, fechado dentro da lama. Já por aí se vê que a noite não é a mesma em todos os pontos da cidade. A noite não tem na Baixinha a mesma imobilidade, porque a luz da lamparina não hipnotiza as coisas como a eletricidade hipnotiza. Embora o tempo ali também não escorra, não flua, bruxuleia, se debate numa gaiola de sombras. Mas o que mais distancia essa noite da Baixinha das outras é o cheiro, melhor dizendo, é o mau cheiro que ela tem, como certos animais, na sua carne de lodo. E daí poder dizer-se que a noite na Baixinha
não passa, não transcorre, apodrece. Numa coisa que apodrece, tomemos um exemplo velho, uma pera. O tempo não escorre nem grita antes, não escorre nem grita, antes se afunda em seu próprio abismo, se perde em sua própria vestigem, mas não tem velocidade, em lugar de virar luz, vira escuridão, e apodrece de uma coisa de fato, é a fabricação de uma noite, seja essa coisa uma pera num prato, seja um rio no bairro operário. Tem coisa mais atual do que isso? Nós continuamos com todas as baixinhas do mundo. E nós estamos vivendo neste momento do Covid, e a gente sabe exatamente que o que apodrece na nossa casa são as peras, porque a gente pode comer pera. Mas nas baixinhas do Brasil, o que estão apodrecendo é a fome. É esse exato retrato posto aqui. O Covid não é democrático, como estão querendo dizer, não é. Morrem muito mais pessoas pobres, pessoas de baixa renda. Soube ontem que um monte de empresários do Cuiabá estão contratando um boy para ir para Cuba tomar vacina. Então, o Covid não é igual para todos e todas, e esse poema é mais atual do que nunca. Essa história de Cuba, nem sei nem se vai ficar, se fica aqui para a gente, mas eu acabei de receber num grupo que eu tenho de uns amigos aí, juristas, uma nota da Embaixada de Cuba negando, falando que não está vendendo vacina e aceitando coisa parecida, né? Mas até isso usam, né? Até isso usam. Mas eu recebi agora há pouco, posso até depois passar para vocês, a Embaixada de Cuba lá falando. Tá sem som, sem som. Eu sei que isso não vai ficar aqui, mas faço que vai ficar no meu Twitter, tá bom? É bom, porque eu recebi isso agora. Eu tava espantado com isso. Que tem empresário brasileiro disposto a fazer esse tipo de turismo para vacinação? Tem, mas que bom que Cuba falou, aqui não. Né? Falou, aqui não. Mas do Goulart, vou só insistir um pouquinho com você, Cida, uma coisa. Você usou a imagem do uivo, e cada vez que você lê o poema, eu voltei no poema ontem, no Goulart, é impressionante, porque ele mesmo usa essa imagem do vômito, né? Só que é incrível como tudo é muito controlado no poema, né? Tudo é muito pensado. Isso que você falou no início, né? De que ele usou tudo que ele sabia de poesia, e é isso, porque, na verdade, é um infinito de poemas dentro do poema, né? Não só as sessões, mas cada parte que você para, você fala, caramba, é incrível, né? Porque é um poema que expressa essa reação, digamos, até violenta dele, né? É a memória sendo colocada no poema, é a observação do mundo, são as tensões, né, com o futuro que ele coloca, mas ao mesmo tempo é incrível como ele é cuidadoso, né? Assim, né? O poema é muito cadenciado, né? É muito bonito. Não sei, é uma aula de poesia também nesse sentido, né? Assim, tudo que o Goulart deixa. É uma aula de como domar a emoção no poema. Sim. Diana, falar um pouquinho para a gente. É impressionante, né? E o quanto esses livros dialogam e desses momentos extremos que vivemos, né? Eu acho que a Segunda Guerra, as ditaduras e o que a gente vive desde o golpe de 2016, que é essa tensão alargada, né? Esse lodo que se espalha socialmente, politicamente e agora nas nossas carnes, nos corpos das pessoas, né? Em que nada é democrático, do ponto de vista daquilo que se espera como justiça e dignidade. Eu acho que Poesia e Liberdade e o Poema Sujo trazem isso de forma contundente, né? Porque são contextos em que o grande inimigo é o aprisionamento, mas acho que o livro da Prisca também
traz essa denúncia e recupera. Eu acho que isso que é muito importante aqui, né? O Josualdo e a Cida falaram de 2 livros que me são muito caros. Eu acho que O Poema Sujo é um dos grandes poemas do século, né? Acho que poucos poetas alcançam isso. E acho que a contundência de Poesia e Liberdade, ela ainda está por ser mais visível para a crítica, né? Como tem muita proximidade com A Rosa do Povo, é um livro que às vezes é um livro do Murilo que não aparece tanto quanto outros trabalhos dele. E acho que são livros que são escritos, então, nessa situação extrema, talvez, se eu tivesse que estabelecer uma diferença entre eles e a Prisca sobre esse contexto, é que o livro da Prisca fala de um outro tema, que é da história humana, né? E que cada vez, diante do neoliberalismo, da situação política, do autoritarismo, da nova emergência da direita, que é o deslocamento, a desterritorialização, né, do sujeito que perde, como diz o poema do Paulo Ferraz, né, a sua própria língua, então se perde de si. Né, e o quanto isso, olhado do ponto de vista, né, Tarso, para responder, tentar um pouco continuar a sua pergunta, não responder, continuar a sua pergunta, é do quanto, também aqui, numa situação como essa em que nós vivemos, né, de que chegaremos a 3.000 mortos, o quanto nós estamos desterritorializados também, né? Embora de dentro da nossa casa, então conectados, né, aqui nesse momento São Paulo, São Carlos, São Luís, Recife, mas o quanto estamos desterritorializados porque estamos interditados em relação ao outro, né, ao nosso próximo, quer dizer, o próximo, uma coisa é o fascismo como inimigo, a ditadura, enfim, o ditador como inimigo, e outra é o outro que não é seu inimigo, mas dele temos que nos proteger. E eu acho que o livro da Prisca traz isso de forma muito forte, né? Mesmo que haja silêncio, e eu acho isso importante, porque o silêncio perpassa o Poema Sujo, vários poemas de Poesia e Liberdade, o livro da Prisca, e esse nosso momento, por dentro, a dor é sempre grito, né? Eu acho que entre o uivo e o grito é que o poeta se situa, né? Porque uivo, grito, são expressões da voz, né? Mas que não recortam sentido, né? Eles são coisas latentes que significam o indizível, né? Eu acho que é isso, né? A distância da dor é o próprio grito, é o uivo, né? E a gana de liberdade e de justiça que se coloca aí. Então, acho que é um diálogo importante e creio eu que, como Poesia e Liberdade e o Poema Sujo, O Mundo Mutilado é um livro que, infelizmente, talvez daqui a uns anos possa ser lido novamente, né, se a gente não fizer algo para ultrapassar essa situação, reabrir as ruínas e tentar propor, a partir desse contexto tão extremo, um outro mundo. Eu queria ler aqui um outro trecho, né, que eu acho muito bonito. Terra, terra, terra à vista, eis as boias de ancoragem, como cruzes fincadas num campo. Fileira de carimbos e assinaturas, papéis amassados e retratos 3x4. O passepartout para a fronteira do futuro. O sol é inimigo dos humanos. Desce como faca no rosto que dormem na proa. No sonho dos que flutuam, as rubras anêmonas na relva, são raros sopros de beleza. Logo é preciso acordar e colar os cacos do dia, unhas e cachos de cabelo, são os sobreviventes no espólio, remendos de um país que sangra e infecciona. Diana, eu queria só esticar um pouco mais a nossa pergunta, então, porque
não é um casual, e muito menos na sua escolha, que essa voz da poesia de 2020, essa voz que vai uivar, gritar e tentar nos acordar em 2020, é a voz de uma mulher, né? A voz lá de 1940 é um homem, a de 1970 é outro homem, e isso é muito significativo de várias gerações, né? E a gente chega agora e essa voz que você escolheu para denunciar esse mundo mutilado é a voz de uma mulher. Eu acho que isso é uma grande mudança, porque, em primeiro lugar, por isso, né? É uma voz de uma mulher que fala de alguma coisa que é humana, sem perder o seu olhar, que é também de alguém que experimenta o mundo de uma outra forma, né? Eu acho que não só pelo que cresce da poesia feminina, da voz da poesia feminina na poesia contemporânea, mas eu acho que o que é muito forte nesse livro é a universalidade dessa voz. Acho que isso é essa possibilidade, né, de uma poeta, como outras têm, ter essa voz universal da denúncia, né? Mas, enquanto eu li esse poema, eu pensei também numa questão que é própria da poesia da Prisca, e que tem a ver com um universo feminino, não no sentido de ser uma mulher, mas no universo próprio da delicadeza e da multiplicidade, que é o trabalho com a leveza de algumas imagens, né? Com a intervenção de alguma coisa que é resistência, mas que é muito uterina também, né? Muito intestina, muito profunda, e que tem a ver com a relação do corpo, com a vida, com a preservação da vida. Não é à toa que a gente chama a língua de língua materna. E eu acho que isso tem um sentido muito forte. A gente não diz, a gente diz minha pátria, né? Mas diz língua materna. Então, o que será que significa isso? E eu acho que no trabalho da Prisca, despatriamento e língua materna caminham juntos, né? Então, a voz, né? Essa voz que a nossa língua nos dá, é uma voz que vem de um lugar da feminilidade, né? Do que é próprio da terra, né? Minha terra, a gente diz minha pátria, mas minha terra, e a terra é mãe, e isso tudo converge no mundo mutilado, que é acho que é a própria relação da poeta que busca uma outra língua materna, né? Que tem mais de uma língua materna. Isso é muito específico no caso da poesia da Prisca. Sim. Mil coisas na poesia da Prisca, mas vamos passar um pouquinho para o Josualdo. Josualdo, o que esse Poesia Liberdade diz para a gente hoje? Só isso, Pois só que eu quero saber. Difícil demais falar. É tão complicado. Mas eu acho que tem ouvindo tudo, né, da Cida, da Diana, eu acho que tentando ver também algumas questões que elas falaram, assim, no livro do Murilo, né, e o que nós vivemos hoje, né. Eu acho que talvez essa sensação de medo, né, avassaladora, assim, uma sensação que acho que a questão da democracia no Brasil e a questão da saúde, né, da pandemia e tal, acho que foi um caldo, assim, que derramou, assim, né, as coisas maléficas
se juntaram e colocaram todas as pessoas, colocaram assim, todas as pessoas numa situação extrema, né? Que eu acho que uma situação, essa situação extrema é isso que você, né? Que os livros também acabam refletindo, né? Da Segunda Guerra, né? Do exílio, né? Eu lembro de uma entrevista do Goulart, uma entrevista até de áudio mesmo, ele falando que escreveu o Poema Sujo achando que seria a última coisa que ele iria fazer, porque ele ia morrer a qualquer momento, né? Ele viu o entorno dele caindo, os amigos, né, presos, ele falou, sou o próximo, vou sentar aqui e escrever, porque é a última coisa que é o testamento, né? É o que eu tenho para deixar. E eu acho que essa sensação, ela é presente também numa situação extrema como a da guerra, né? Como a da Segunda Guerra. E mesmo depois, no pós-guerra, né? Com esse limiar de fim de mundo, né? Que acaba aparecendo também no livro da Prisca, né? Essa não uma coisa fragmentada, mas uma coisa estilhaçada, né? Uma coisa destroçada por conta de questões também contemporâneas, né? Dessa desterritorialização generalizada que acaba atingindo mais negros, né? Mulheres, e eu acho que nesse sentido há uma conexão entre os livros muito muito interessante, assim, e também uma conexão com uma espécie de resposta dessa voz que se depara com uma situação extremada, né? Uma situação de limite da morte, né? De último suspiro de vida, uma coisa aprisionada, né? No caso da situação brasileira, eu acho que é muito complexo, né? Assim, eu fico muito confuso ao falar disso, porque é muito angustiante também, né? Acho que quando a gente lê o livro, esses livros, né, que estão sendo apresentados hoje, são livros que nos deixam assim com uma angústia, parece que tem, ao mesmo tempo, uma beleza, né? Eu acho que a poesia dá um prazer de ler muito legal, assim, muito distinto, mas ao mesmo tempo, quando você entra é uma angústia, né, se deparar com esse limite, assim, né, parece que o Goulart está escrevendo a última coisa e vai morrer, depois que ele terminar, no ponto final, né, vai ser encontrado no seu esconderijo, e então, no caso do Brasil, acho que nós vivemos esse conjunto de situações aí, né, o golpe, a perda da democracia, o aprisionamento das pessoas, tanto pela expressão política, né, ou seja, do cerceamento, você não pode falar tais palavras, você não pode colocar um outdoor, você não pode usar certos termos, porque você pode ser preso. E, ao mesmo tempo, a conjunção disso com a pandemia e o aprisionamento das pessoas em casa, né, a reclusão, porque a rua, a morte está na rua em vários aspectos, né, na pandemia e no Bolsonaro. E eu acho que isso, o Poesia Liberdade traz para o Brasil de hoje, né? Tem uma coisa muito forte no livro, que tem um poema, inclusive, muito bonito, que chama Choques, né? Que é esse nó na garganta, né? Que ao mesmo tempo aprisiona, mas mas também traz uma urgência do falar, né, do expressar. Mas, ao mesmo, por um outro lado, tem uma questão muito bonita também, que eu acho
no livro, que o Poesia e Liberdade é todo muito impactante, né? É todo muito contundente, são versos duros, né? Assim, mas também, vez ou outra, parece um poema leve, como se tivesse um respiro, né? Que eu acho que também é o que a gente vive, né? Uma situação tão opressora por esses aspectos que eu falei, né? Essa conjuntura pandemia, golpe e militares, mas a gente encontra brechas de esperança, assim, né? Nas possibilidades de encontros, na expectativa do reencontro também, na expectativa de saída dessa situação e na possibilidade de ocupar as ruas e soltar algum tipo de grito, né? E mesmo questões afetivas, né, que se reconectam, enfim. E eu vou ler um poema do livro que dá essa quebra, né? Que é um livro muito impactante, fala de metralhadoras, de ditadores, de fascistas, de bombas, mas tem um suspiro, né? Aparece uma voz assim esperançosa de vez em quando, né? Algo. O que raras vezes a forma revela. O que, sem evidência, vive. O que a violeta sonha. O que o cristal contém na sua primeira infância. É isso. É impressionante. Mas eu acho que você tocou num ponto que para a gente, assim, muito sensível hoje em dia, que é viver essa situação extrema, né? A gente, antes, outro dia eu conversava com os amigos, falei assim, a gente estudou junto, aí lia os frankfurtianos, né, falando da experiência limite ali, justamente da Segunda Guerra, do mesmo momento do Murilo Mendes, né? E falava, a gente usava os exemplos dali para trás, né? Usava os exemplos que eles mesmos davam para ter uma ideia de como aquilo se materializava. Eu falei, hoje em dia você volta nesses autores e você percebe sem muito esforço como são atuais os exemplos que nós podemos dar para as teses que eles estavam desenvolvendo no meio daquela situação. Né? E hoje você lê, por exemplo, a Diana falou aqui do Rosa do Povo, né, do Drummond também. Era um livro que diz muito sobre aquele tempo, mas assim, você vê aquilo na rua, ou nas redes sociais hoje em dia, porque a gente não vai para a rua, mas a gente entra e vê os amigos sumindo, num certo sentido, ou sendo um foi internado. Será que volta? Será que não volta? Né? E outros, o pai do não sei quem, a mulher do não sei quem, o outro. O tempo todo você recebendo essas notícias, né? Essa coisa do medo que nos cerca, que o medo que está na poesia do Drummond, o medo que está na poesia do Murilo Mendes, o medo que está. O medo que era poesia para nós, de certo modo, ele volta dessa forma assustadora, porque são os nossos amigos, os nossos familiares, são as pessoas todas vivendo essa situação desesperadora, e a poesia tocando nisso, né? Então, voltando no título do Murilo Mendes, que eu acho que é o nosso amuleto aqui hoje, né, do Poesia e Liberdade, eu acho que ele é isso também que você apontou, Josualdo, ele indica essa asfixia que nós estamos vivendo, infelizmente, no nosso caso, uma asfixia concreta, né? Mas uma asfixia mesmo, essa ideia de que não tem... Mas, ao mesmo tempo, ele é a imaginação se revoltando contra isso, contra essa asfixia, né? Eu acho que esses 3 livros têm isso, né? Eles têm esse respiro, suspiro, chamamos o que ele tem essa tentativa, essa luta contra a asfixia. Cida, me diga.
Eu não conheço o livro que a Diana trouxe, já anotei aqui, vou comprar. Eu não conheço a autora, então eu estou apaixonada pelo que ela está trazendo para nós. E eu acho que uma das coisas grandes desses encontros é a gente se deparar com novas vozes, né? Eu conheço bem o Murilo, porque é um dos autores brasileiros que eu mais gosto, também, além do Goulart e Drummond, um monte de gente, pela sua capacidade de construir a imagem. Eu acho que talvez ele seja o grande autor surreal brasileiro, assim, né? Ele traz tanta coisa diferente, né? Talvez até por esse cosmopolitismo que vocês colocaram aqui, né? E falando do Suspiro de Josualdo, tem uma parte aqui mesmo no Poema Sujo, tem um momento, o Goulart passa 4 ou 5 páginas falando de pássaros. Mesmo com a crítica, ele vem assim: e eu nunca pensava antes que havia uma história dos pássaros, embora conhecesse tantos, desde o canário da terra, na gaiola do seu neco, a rolinha fogo pagou na cumeira da casa, até o bigode pardo que se pegava com alçapão no capinzal. O galo de Campina parecia um oficial em uniforme de gala. O anu era um empregado da limpeza pública. O urubu, um crioulo de fraque. O bem-te-vi, um polícia de quepe e apito na boca, sempre atarefado. Para me dar conta da história dos pássaros, foi preciso ver o pássaro vermelho e azul, mal pousado no galho, grande demais para aqueles matos, como um fantasma a balançar no vento. Foi preciso vê-lo dentro daquele silêncio, feito de pequenos barulhos vegetais. E ele, fazendo sua história, voou, sem se saber por quê, e foi posar noutra árvore. Já agora, quase oculto, ora parece flor, ora folha colorida, e assim sumiu. Já a história dos urubus é praticamente a mesma história dos homens, que tem cães que morrem atropelados em frente à porta da casa, que tem papagaios que aprendem a falar na cozinha, os curiós cantando na gaiola da barbearia. A filha do barbeiro fugiu com o filho do carteiro, um mulato, que trabalhava nos correios. As vizinhas cochichavam. Se tivesse fugido com um branco, ao menos ia casar. Enquanto isso, o doutor Gonçalves Moreira mantinha na sua gaiola um casal de canários belgas, numa gaiola de prata. Na Avenida Beira-Mar, bem em frente à estrada da Bahia, e trouxe uma caboclinha de suas terras em barra de corda para arrumar as gavetas, lençóis de linho branco, cheirando a alfazema. E cuidar dos canários. Ela limpava as gaiolas e renovava o alpiste todas as manhãs, e eu não posso continuar lendo, porque eu boto folhas dentro dos meus livros, e eles se pregam. E esta folha, porque eu levei este livro para o Canadá quando eu fui, isso aqui é uma folha daquelas folhas que dão melzinho lá do Canadá. Aí eu achei bacana e peguei uma e botei aqui dentro, e por acaso caiu dentro de uma parte que parece prosaica quando o Ferreira está falando dos pássaros, parece uma costura prosaica. Tem esse suspiro que o Josualdo traz quando ele fala do pássaro azul-vermelho, que se confunde com as folhagens, que aí ele está falando dessa liberdade, talvez mais bonita, mais poética, mas aí ele volta e traz o urubu, que se compara com os homens. Mas, mesmo assim, ele entra numa história prosaica que, de uma certa forma, é um suspiro neste poema. E minha folha, que eu não sei o nome dessa árvore, pousou no meio e eu não consigo mais ler o restante aí, mas ela já faz parte do poema. Ô Cida, uma coisa bonita nisso, né? Eu fiquei pensando agora, acho que o livro do Murilo e o da Prisca talvez se deparem com esse, para usar essa expressão aqui do poema do Murilo, né? Do choque, né? Choque com o autoritarismo, com o mundo
mutilado, né? Um mundo, uma terra devastada. No caso do Goulart, tem uma coisa muito bonita que é o uso que ele faz da memória, né? Então, esse choque faz com que ele se desloque para a infância dele em São Luís, né? É uma infância suja, fedorenta, tem o cheiro de peixe do mercado, tem o cheiro de lodo, mas é bonito, é muito legal acho que dá uma conversa boa também nesse deslocamento que ele faz, né? Ele fala, olha, eu vou morrer daqui a pouco, a ditadura vai me pegar, tá pegando todo mundo, mas eu vou mostrar para vocês um mundo bonito lá atrás em que eu vivi, na cidade, né? Eu acho que isso é um recurso também, talvez, aparentemente um pouco diferente dos dois outros livros, mas só nesse recuo para a infância, né? Para falar, ó, é possível viver com leveza, né? Eu vivi com leveza, cheirando o cheiro da rua, ouvindo as conversas dos vizinhos, reconhecendo o canto dos pássaros, né? Como se ele passasse uma fita assim na memória e mostrasse um pouco da infância, né? Dos cheiros, das pessoas, um mundo mais ordinário, assim, né? Um cotidiano mais comum, e é bonito isso, né? Muito emocionante o Poema Sujo, né? Muito... Eu acho, Josaldo, que tem isso de tão bonito no Poema Sujo, e eu concordo com você, acho que estabelece uma diferença, porque me veio, enquanto você falava, né, uma expressão do Rosa, que é uma vida inventada no feliz, porque a memória no Goulart, né, ela vai atualizar para ele mesmo uma possibilidade de uma existência outra, né, que se eu pude ser feliz antes, ou se a vida pode ter leveza, poderá talvez no futuro, né? Não parte de uma experiência de um presente largo e adensado e tão caótico como o mundo mutilado e poesia liberdade, mas essa experiência e esse recurso do poeta que eu acho que dá a esse poema do Goulart a grandeza que ele tem, né? De uma possibilidade de futuro, porque um passado outro que ele rememora, né, e recria, claro, como toda rememoração, assinalam esses momentos, né, de intervenção da infância e do inusitado, né, do inesperado. Acho que é muito bonito mesmo. Lembrando que o Goulart tem talvez Dentro da Noite Veloz tem esse choque, né, mais que é mais poesia liberdade, né, o Dentro da Noite Veloz, mais poesia liberdade, mais a Rosa do Povo, né, mas acho que no Poema Sujo ele falou, peraí, vou lá na minha infância mostrar como era, para vocês olharem aí como o mundo pode ser bonito também. E ao mesmo tempo tem uma... Desculpa, Josualdo. Até porque, como ele era muito revolucionário na época, para qualquer revolucionário, não perder a alegria é fundamental, não perder a possibilidade de acreditar e de esperançar é fundamental. Senão a revolução não existe, né? Se você não tem esperançamentos, você não consegue pensar nas suas utopias ideológicas. Então, você está fadado ao nada. Então, o poema tem muito disso. De vez em quando, ele abre umas brechas bem grandes disso que vocês estão falando, né? Dessa singeleza. Não é nem singeleza, mas dessa possibilidade de felicidade. Isso é bem bonito. Outro dia... Eu acho que... desculpa, Josaldo. Você falando, Cida, tem um poema da Prisca que reafirma essa possibilidade de esperançar a partir da palavra, e que eu acho que não traz exatamente a leveza, mas a esperança de um novo ponto de partida, né? Que é do olho que pulsa no desejo do outro, da carne que late na ardência do corte, da crueldade que dói no ganido do cão, da brasa de uma chama que não se ateou,
do osso que cinge a corola do joelho, do sol que estala na seara de grãos, do ferro que verga pela força do fogo, do sentido que vinca raspando na sílaba, do feijão que sobra no verbo de chumbo, da pedra que é sílix cortante no asfalto, da lâmina que colhe no tronco seu látex, do caule em riste que alça sua crista, da língua que molha a sintaxe e a rima, do peixe que nega a surdez da espécie, da chuva que lavra no metal a ferrugem, do corte que raspa da memória seu sangue, da unha que arranha na pele da manhã, do sexo que extrai da polpa o caroço, do relógio que mede o esgar das horas, do inseto que se esmaga na janela da manhã, da estrela que brilha no pavor da noite, também se faz um dicionário. Gente, essas 1000 conversas que se abriram aqui agora sobre poesia e território, poesia e memória, poesia e deslocamentos, né? A gente precisaria gravar outros para a gente aprofundar. Mas eu vou lembrar uma dívida que o Josualdo tem comigo, que falou que quando eu for para São Luís, ele tem um roteiro turístico ali do Goulart, que até o boteco tem a mesma bebida ainda, as mesmas garrafas estão lá ainda. Ele diz que conhece isso daí. Josualdo, você vai me mandar seu endereço, eu preciso desse roteiro e preciso encontrar. O roteiro do Goulart em São Luís. E é curioso, a Cida falou uma coisa do Murilo Mendes, sempre me chamou muita atenção. E um poeta, para mim, muito difícil, quando eu era moleque, comecei a ler as primeiras vezes. Hoje a gente pode chamar de surrealismo, chamar pelos mais variados nomes, mas é um poeta parece que está tudo no mesmo plano, né? Ele está lá, a Bíblia e a poesia concreta, a Europa de hoje, a Europa antiga, o Brasil de hoje, o Brasil antigo. Ele coloca tudo num plano, né? E essa facilidade, entre aspas, né, que ele tem para fazer essas imagens, parece que o tempo todo tem algo voando dentro do poema. Tem algo voando. Essa ideia do deslocamento que a gente vê no Goulart, pela memória, da Prisca. A Prisca tem um deslocamento muito curioso, porque ela já, de origem, né? Ela é de uma região em que a questão geográfica é interessantíssima, porque ela é de uma tríplice fronteira ali, se eu não falar besteira aqui, mas é Suíça, Alemanha e Itália, né? Uma coisa assim. Então ela vive nesse entroncamento das línguas, dos povos, né? E depois vem para o Brasil, né? E faz sua vida no Brasil com todas as outras, toda essa complexidade. Eu acho que a forma como isso entra no livro, né? Nesse poema que a Diana leu mesmo, é como tem as coisas se ressignificando, para dizer o mínimo, o tempo todo, né? Esses embates. Enfim, achei muito bonita a conversa entre vocês. Eu queria fazer uma última rodada agora de uma fala de vocês sobre o que esses livros significam para a poesia que vocês escrevem, porque eu acho que certamente o nosso público aqui também tem tanto interesse na poesia de vocês quanto na desses autores que vocês apresentaram, e depois a gente faz uma rodada de leitura de poemas para encerrar. Sou eu? Pode começar, Cida. Bom, eu dizia o tempo inteiro que eu tinha influência de Goulart na minha poesia, e isso ficou mais forte ainda quando eu escrevi o Solo para Vialejo, que é um poema único, onde eu faço, inclusive, esses deslocamentos de memória, né? Que eu junto o eu lírico com a narrativa lembrando do épico. O Goulart é muito forte na minha vida. Meu primeiro livrinho, de 82, os poemas escritos ali com 16 anos, 17, são poemas minúsculos que as pessoas faziam a leitura de que eram poemas muito da literatura marginal, também eram, mas tinha muito essa sacada que o Goulart tinha, muito dessa minha influência, porque quando eu li o poema Sujo, acho que no final de 78, eu disse que eu tinha 14 anos, mas acho que eu já tinha feito 15, eu sou de outubro, é tão forte que eu lembro exatamente, porque inclusive foi
quando eu vi o primeiro show da minha vida, que eu vi Elis Regina. Porque eu tinha vindo de Bodocó, né, de uma cidade muito pequena, então eu tinha lido muito, muito, mas eu li os clássicos, né? Eu li os clássicos, assim, eu trazia uma bagagem de leitura dos clássicos muito grande. Então, quando eu li o Goulart, foi uma abertura, assim, para a linguagem, para a possibilidade de linguagem. Depois de ler, eu fui atrás dos Irmãos Campos, do Décio. A poesia concreta me veio primeiro pelo Goulart. E o que é que eu acho que tem uma influência? Eu domino a métrica, como domino o verso livre, né? Os versos brancos. Eu tenho um livro chamado Claranã, que é um livro todo escrito em métricas de gênero de cantoria, algumas já, inclusive, muito em desuso. É um trabalho de pesquisas de métricas antigas, e é um trabalho que eu gosto de fazer. Eu gosto da cadência, os sons estão na minha cabeça, eu sou do sertão, e é um trabalho que eu fugi muito. Eu fugi muito porque, quando você é muito jovem, você quer negar, inclusive, o cânone. O meu cânone eram os cantadores. Porque existem os cânones da literatura, mas existem os seus cânones pessoais, né? Aquilo que fez sua cabeça, né? Então, assim, o primeiro livro eu entro numa poesia mais concreta e etc. tal, que eu retorno no solo do pavialejo também, brincando um pouco com a palavra, e vem do Goulart. E o que eu gosto? Aí, quando eu li o Poema Sujo, li Na Noite Veloz e fui lendo, acho que o último livro que eu li dele foi aquele das viagens, e aí eu fui me dando conta de que lá no início escrevia metrificado. E isso foi incrível para mim, que tentou negar a métrica. Aí o meu segundo livro, que é O Cavaleiro da Epifania, é um livro clássico, é um livro completamente utilizando as métricas clássicas também, porque eu passei a deixar de ter vergonha de que eu sabia fazer isso. E de que isso era ruim, muito pelo contrário, o fato de eu dominar, eu acredito que só consegue desconstruir quem constrói. Você não consegue desconstruir o que você não aprendeu a construir, né? Então, o Goulart, ele tem uma absoluta ingerência, a palavra é essa, ingerência na minha vida. Acho que ele tem a ver com essa coisa da minha obra também. E mesmo quando ele, porque eu sou uma mulher de esquerda, e quando uma mulher de esquerda, eu sou comunista, mesmo quando ele enveredou para se apaixonar por Fernando Henrique, pelo neoliberalismo, a sacanear as esquerdas, eu não consegui deixar de amá-lo e sempre continuei lendo todas as coisas que ele escrevia, até porque aquele livro que ganhou, o cara aos 80 anos, escrever aquele livro que ele ganhou, o Jabuti com ele, gente, aquele livro é de uma delicadeza, aquele livro é de uma capacidade de construção, é dizer assim, eu sei tudo, e é exatamente por eu saber tudo que eu consigo escrever deste jeito. Eu digo, eita, ele foi para Mário Quintana. Não foi, ele foi para ele próprio, mas ele foi para ele próprio aos 80 anos. Né? Então, eu sou completamente... como é que eu poderia dizer? Eu sou uma pessoa que não posso falar do Goulart porque eu sou apaixonada por ele e posso me perder nas minhas paixões. Então, eu vou terminar dizendo mais um pouquinho do Poema Sujo. Eu tenho um amigo, Inácio França, que quando leu o Solo para Vialejo, ligou para mim e disse, tu encarnou o Poema Sujo do Goulart. Eu disse, quem sabe? Ele faz parte da minha vida. Quem sabe se não é exatamente isso. Eu vou ler o final do Poema Sujo, que faz assim. A cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore. Não da mesma maneira que um pássaro, a imagem dele, estava na água. E nem da mesma maneira que o susto do pássaro está no pássaro que eu escrevo.
A cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira, e de maneira distinta de como está em si mesma. A cidade não está no homem, do mesmo modo que em suas quintandas, praças e ruas. Buenos Aires, maio/outubro de 1975. Diana? Bom, o meu caso é muito particular, né? Eu diria dessa rodada aqui, certamente o poeta que marca e que tem uma presença na minha obra é o Murilo Mendes. Eu acho que essa questão do choque, do olhar para o mundo, mesmo das imagens e dessa sensação de deslocamento, né? Qual é o meu próprio sentido no mundo diante desse choque, o que eu posso fazer, que é uma impotência um pouco diferente daquela que aparece no Drummond, né? Então, acho que, sem dúvida, o Murilo é uma referência para a minha poesia, sobretudo para a poesia que eu tenho escrito ultimamente, que está no asfalto. E, em relação à Prisca, o que eu acho mais interessante é que são caminhos, né? Eu havia lido a Prisca outros livros dela, mas não é uma influência, né? Não sei se a partir de agora algum outro diálogo se estabelece entre nós, pelo contato que a gente tem, mas eu nesse último livro, escrevi alguns poemas sobre a experiência de quem observa esse refugiado chegando. As questões que mobilizam a Prisca são muito coincidentes com algumas questões que me mobilizam fortemente, né? Que é esse olhar para o mundo de indignação e de espanto, e que converge para uma expectativa de que a palavra resolva isso, né? De que tem eu acho que cada livro encena uma espécie de morte do poeta, né? Como se ele suspendesse o tempo, a algaravia que está ao redor, e acho que a conclusão do livro, ou talvez a publicação do livro, faça a algaravia retornar. Mas há livros em que essa morte simbólica, digamos, encenada, ela tem a ver com um espanto, né? Uma indignação diante da morte mesmo, ou diante da ruína e diante da impossibilidade de comunicação. É como se a palavra não, né? A palavra não é capaz, né, de nomear, de recortar e de resolver isso. E foi uma surpresa para mim muito interessante e bastante instigante perceber um caminho na Prisca que coincide também com questionamentos que eu faço sobre a palavra, sobre a poesia, a partir, claro, isso para mim não se separa muito do meu trabalho como crítica, os meus estudos sobre o Walter Benjamin. Então, eu vejo esse caminho aqui, né, que é de um caminho paralelo que talvez se cruze. Eu não sei se a gente pode ler poema nosso, Tarso, como é isso, assim, como para mostrar essa... Queria ler à vontade. Rapidamente dois poemas que eu acho que dialogam muito com isso que a Prisca faz, e termino com um dela, né? Esse poema meu se chama Tradução, e é um poema de quem recebe esse estrangeiro, né? O garçom que ali serve talvez fosse médico, engenheiro, um artista, um sonhador, um perdedor. Agora equilibra os pratos, a sorte ou a morte, numa língua desconhecida, minha língua. Há poemas agarrados às paredes. Eu suponho que são poemas ao notar as formas inscritas. Sinto transbordar os fonemas que não identifico, não compreendo as letras da desconhecida língua do garçom. Ele então aponta um verso. Eu suponho que seja um verso.
Minhas mãos tocam a superfície branca, onde a escrita entranhou suas cicatrizes. As mãos do garçom cobrem as minhas. Sepultamos milênios de história para erguer das mortalhas na parede uma torre invisível que alcance o céu. Que essa possibilidade de desbabelização e que aparece muito na Prisca, por exemplo, nesse poema dela que eu vou ler aqui, para não me alongar demais. Então, um poema do Mundo Mutilado, da Prisca Gustoni. A terra crestada está ali em frente. As últimas ondas que rosnam e insistem em seu imprevisível gesto. Logo, o porto se alarga como uma goela de animal ferino. E essa pátria, sem palavras, ainda abre suas fauces para nós, incrédulos, tomados pelo medo do rapto. Josualdo. Pois é, outra coisa difícil falar, mas eu acho que o Murilo, né, acho que é um poeta que tem uma marca, né, muito forte, assim, na poesia que vem depois, né, como a Diana falou, né, acho que mesmo nesse conjunto aí de autores, né, ditos modernistas brasileiros e tal, acho que o Murilo tem uma particularidade, assim, né, por essa ousadia até, né, ousadia no conjunto de ousados, né, dos modernos, né, eu acho que o Murilo tem essa, eu acho que isso é uma coisa bonita, né, e eu quando eu escrevi meu primeiro livro, eu lia muito Murilo, lia muito Goulart, e eu ouvia um disco, eu morava em Coimbra, estudava lá e morava lá, morei lá um período, e foi o período que eu fiz esse meu primeiro livro, né, então tinha esse contato com o mundo urbano de outro lugar, né, eu tinha morado, eu viajei muito tarde, assim, saí de São Luís muito tarde para ter contato com esse universo urbano mais cosmopolita, né? Apesar de São Luís ter um caráter assim, apesar de ser uma cidade média, tem um caráter cosmopolita porque é uma cidade muito antiga, até, né? do século XVII. Então, no século XVII ela já estava em contato com a Europa, enfim, as elites daqui e tal. Mas o contato com essas outras cidades foi tempos depois, por causa de estudo, e eu saí daqui lendo muito o Ferreira Goulart e o Murilo Mendes, né? E lá em Coimbra, quando eu fiz esse livro, eu lia muito os dois e ouvia um disco da Elis, uma coletânea da Elis Regina chamada Saudades do Brasil, que é um disco muito bonito, que inclusive dialoga muito com a poesia, né, do Goulart até, e também o mote, talvez, o mote central do Saudades do Brasil, acho que, né, são várias canções que tratam do tema do exílio, da saudade, do deslocamento, desse sentimento de algo quebrado, né, que se perdeu e tal. Inclusive com uma canção do Chico, que o mote central é a canção do exílio, né, do Gonçalves Dias. Não sei se é o Chico ou é do Vinícius essa música, mas acho que é do Chico. Talvez o que tenha ficado do Murilo em algo que eu fiz, eu acho que ficou em muita gente, né, o Murilo fica em muita gente da poesia brasileira, de alguma forma, por ser essa figura muito forte, né, no conjunto de força do modernismo brasileiro, enfim. Eu acho que esse contato com o mundo
essa sensação também de deslocamento, né, de encontrar paisagens mais diferentes daquela paisagem que eu tinha contato, né? Então, esse Murilo urbano do mundo, mas em choque com esse mundo, né? Vendo o terror desse mundo lá fora, talvez tenha sido uma das lições que eu consegui extrair da leitura, né? E ou, não sei se lições ou intuições da leitura do Murilo, né? Eu saí para morar em outras cidades, de uma cidade, como eu falei agora há pouco, muito urbana, de certa forma, mas um urbano diferente, um urbano muito histórico, né? Diferente do urbano de São Paulo, né? Que é um urbano muito da globalização, do urgente, né? São Luís não tem essa marca muito regional, né? Como outras cidades, assim, mas ao mesmo tempo não tem essa marca muito metropolitana, né, como São Paulo. Então, talvez essa saída, esse deslocamento, esse contato com o mundo, esse impacto por encontrar ônibus elétricos e outras coisas, faça parte dessa influência, né, das leituras, enfim, dessa intuição extraída das leituras. Aí, só para encerrar e também para complementar essa resposta, mas também fazer conexão com a outra conversa que nós tivemos agora há pouco. Uma vez eu encontrei uma amiga em Buenos Aires, participando de um evento, né, acadêmico, assim, e inclusive foi um evento, teve a presença da Dilma, do Evo Morales, né, em 2017, se eu não me engano. E uma amiga de São Paulo estava de mudança para São Luís. E ela estava muito assustada com essa mudança, porque eu imagino que você viver a vida toda em São Paulo e de repente mudar para uma cidade do Nordeste ou uma cidade bem menor, né? Uma cidade de 1 milhão de habitantes, né? Deve causar uma suspensão, assim. E aí ela me perguntou como era São Luís. E eu respondi, São Luís é uma cidade suja, de paisagem suja. Eu lembrei do poema Sujo, né? Que eu acho que é São Luís que o Goulart lembra, né? E que ele puxa no poema, né? O cheiro é diferente. Né? Eu falei para ela, olha, não é uma cidade planejada do planejamento de agora, uma cidade foi planejada no século XVII. Então é um urbano diferente, é suja, tem cheiro, tá? Ela não é asséptica. E eu falei para ela, eu gosto disso, eu me sinto bem morando lá, né? Eu gosto de viver por aqui. E ela ficou muito assustada, e ela veio morar aqui tempos depois, assim, já nas baladas da cidade, ela falou, 2 anos depois ela falou, eu entendi o que você me falou lá em Buenos Aires. Eu demorei muito para entender e fiquei muito assustada, mas agora eu entendo, tá? E eu acho que essa distinção entre esses espaços urbanos, esse contato com um outro tipo de cidade, um outro tipo de vida, é uma coisa que talvez apareça no meu primeiro livro, quando eu escrevi, estava fora daqui e tal, e, de certa forma, é algo que eu consegui ler também nessa trajetória do Murilo, né? De uma figura que tá sempre fora, está sempre escrevendo sobre o mundo e no mundo também, né? Mas, ao mesmo tempo, traz elementos regionais, né? De Minas, do Brasil, né? Eu acho que essa trajetória, essa temática, né? Quase que
uma poesia multiescalar, né? Tá sempre falando de muitos lugares e sobre muitos lugares. Talvez seja algo marcante que eu veja assim na poesia do Murilo e tente aprender alguma coisa. Gente, olha, uma pena ter que ver o relógio passar. Eu espero que vocês tenham gostado tanto dessa papo aqui, se divertido e respirado tanto quanto eu durante essa conversa aqui, porque foi uma alegria mesmo e abriu 1000 portas. A ideia de conversar sobre esses livros de poesia é que cada um deles é uma porta para o universo da poesia, né? Para quem nunca entrou e mesmo para quem está dentro, aprender, sair dele, voltar por outros caminhos, né? E eu acho que isso hoje foi um prato cheio aqui para quem gosta de poesia, para quem vai gostar muito ainda. Muito obrigado, Josualdo, Cida, Diana, e fiquem bem. Se vocês quiserem dar algum recado final, o nosso tempo, eu não sei como é que é isso. Muito obrigada. Ai, desculpa, acho que era a Cida, né? Acho que eu falei aqui. Queria muito agradecer esse convite, foi uma alegria estar com a Cida, com o Josualdo, com você. E o meu último recado é um último poema, e que eu acho que trata de um tema que é a poesia, apesar de. Eu acho que isso tem a ver muito com o que a Cida trouxe tão belamente sobre a poesia do Goulart e que impacta na dela. Eu acho que é um apesar de que os cantadores conhecem tão bem, embora esse poema não venha dos cantadores. Migrar é anterior à partida. São essas 3 vozes na cabeça, 3 sintaxes contíguas, explodindo a fala, 3 vidas empilhadas dentro de uma apenas. A migrância eterna. É esse coração que bate, ainda bate, nas palavras que soam exatas, apesar da ferida. Muito obrigada, uma alegria estar aqui. Gratidão enorme de estar aqui. Eu aprendi muito hoje e estou muito mais feliz, né? Tá tão difícil, né? Tá tão difícil. Eu conheci a Diana, o Josualdo e o Tasso, e conhecer pessoas que amam poesia, a gente também se encanta e fica muito mais próximo de Deus, eu acho, sabe? Toda vez que eu falo de poesia, eu acho que Deus fica comovido conosco. Acho que esse momento aqui, Deus está muito comovido, porque está um tempo muito difícil, de muita dor, e é como se a gente, mesmo falando de uma poesia dolorida, a gente está se comungando com aquilo que é eterno, que é para sempre, que é a palavra, sabe? E a gente falou de livros que se eternizam, né? Que é a capacidade dos livros de serem clássicos e afetarem pessoas no futuro, no futuro, no futuro. Eu vou terminar com... Eu vou fazer um canto de cantoria meu, pode ser? Bem rapidinho. Esse som ancestral que me consome tem raízes nas plagas sertanejas, me dá vida a catar longas pelejas, marca alcunha de bardo no meu nome. Cicatriz feita em carne jamais some, é a herança que trago dos meus pais, é a música que flui para os meus ais. Na viola tem sua resistência, na palavra o espaço de clemência e martela o verso a pedir mais, e martela o verso a pedir mais. Gratidão. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, Cida. Olha, um prazer muito grande participar dessa conversa com vocês. Agradecer ao Tasso, à Biblioteca Mário de Andrade, a Cida e a Diana por compartilhar esse momento e prazer enorme, uma honra participar desse evento com vocês. Obrigado, viu?